bem ao final deste livro e vamos ler a partir do capítulo 22. E vamos ler este texto com isto em mente. Queremos introduzir a todos, os que estiveram na semana passada, os que assistiram pela internet, aquilo que nós estamos a tratar nesta última secção da carta de 2 aos Coríntios, está bem? Nós já vimos que a primeira secção trata sobre como fazer um ministério, a segunda secção de como eu e tu devemos contribuir para as pessoas que estão em dificuldades financeiras dentro da igreja e também, em terceiro lugar, como nós estamos a ver agora, quem são esses verdadeiros apóstolos, esses, vamos dizer assim, de uma forma delegado, quem são esses verdadeiros servos de Deus dos nossos dias. E notem o que é que está a acontecer aqui. Isto é a época em que a nação de Israel está dividida. 10 tribos no norte, chama-se Israel, duas tribos no sul, chama-se Judá. O reino do norte normalmente tem grande apostasia e neste contexto debaixo do rei Acabe, um dos piores reis de Israel, casado com uma das piores rainhas de sempre de Israel, que é Jezabel. E notem o que é que estava a acontecer, diz assim o versículo 1, 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Este Josafá é um rei piedoso, é rei de Judá, é alguém que ama a lei do Senhor, que tem procurado fazer a vontade de Deus. Então ele avista-se com este rei ímpio e diz assim o versículo 3, disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo à peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Algo parecido àquilo que Adão disse à mulher que o Senhor lhe deu. E esta aliança não é uma boa aliança entre o rei piedoso e o rei ímpio. Notem então o que é que irá acontecer. Notem o que é que brota do coração de um rei piedoso. Versículo 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens. E quando nós vemos todos estes profetas, pensamos, não há dúvidas, Deus vai falar porque são tantos os profetas. E lhes disse: irei à peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Notem agora a reação do rei piedoso. Disse mais Josafá: não há aqui algum, ou ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Bem, o que é que estava a acontecer? Toda esta multidão de profetas não passavam de homens com um espírito que Deus autorizou que viesse sobre eles, um espírito maligno, para que falassem mentira a Acabe, para que ele fosse a esta batalha e nesta batalha ele morresse. E assim iria acontecer. Bem, porquê é que nós estamos a ler esta passagem? Porque eu e tu, tal como Josafá, precisamos de ter o discernimento, saber distinguir quem são os verdadeiros servos de Deus e quem não são os verdadeiros servos de Deus. Precisamos de ser como Josafá. E quando ouvimos alguma coisa, vermos se realmente isto vem do Senhor ou não. Bem, com isso em mente, nós vamos então a relembrar a nossa proposta daquilo que nós estamos a estudar em 2 Coríntios capítulo 12. Está bem? Esta seria a proposta. Talvez antes de dar a proposta, vamos então ler a passagem, também peço perdão. Vamos até 2 Coríntios capítulo 12, para relembrar a passagem e também a nossa proposta. Diz assim então o apóstolo Paulo à igreja em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o 4. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Está bem? Então esta foi a leitura e esta então foi a nossa proposta nessa manhã da semana passada. Um verdadeiro apóstolo gloria-se das fraquezas e não de experiências sobrenaturais. Bem, porquê é que estamos a colocar esta proposta dentro do contexto daquilo que o apóstolo Paulo já vem ensinando? A igreja de Coríntios recebeu falsos mestres, falsos apóstolos.
E estes homens, obviamente conhecendo a sociedade, sabendo como atrair as pessoas, eles usaram mais ou menos o mesmo método que as pessoas, estes mestres que tinham experiências com deuses, usavam para atrair as pessoas. Eles disseram que tinham então visões e revelações do Senhor. Isto era normal naquela cultura. Se alguém representava um Deus, devia então ter estas experiências místicas. E estes homens então disseram, nós temos essas experiências, nós temos recebido de Deus estas visões e revelações. E é mais ou menos parecido com aquilo que acontece nos nossos dias. Para que de alguma forma sejam autoridade na igreja, para que de alguma forma tenham um valor dentro da igreja, ou sejam considerados mais espirituais que os demais, eles têm que dizer que têm tido visões e revelações. E nós queremos responder nesta manhã. Isso é válido? É mesmo assim? É assim que Deus tem decidido comunicar ao seu povo? Queremos então encontrar essa resposta neste mesmo texto. Mas nós já vimos pela proposta que o apóstolo Paulo é alguém que não usou visões e revelações para atrair pessoas, nem sequer para edificar a igreja de Cristo. Aliás, nós já vimos atrás que todo este contexto é o clímax da insensatez que o apóstolo Paulo se propõe a descer, a usar para que a igreja possa ouvi-lo. Bem, porquê? Porque a igreja tem ouvido insensatos, falsos mestres, que usam estas mesmas estratégias para enganar as pessoas. Então ele baixa esse nível, ele torna-se insensato para que a igreja possa ouvir e possa retornar à verdade. Bem, vimos na semana passada, dentro desta proposta, o nosso primeiro ponto, foi onde nós ficamos, que gloriar-se de visões e revelações é algo forçado. No versículo 1, só para relembrarmos, o apóstolo Paulo irá dizer se é necessário que me glorie. Essa palavra necessário, assim, mostra o quão relutante, o quão angustiado o apóstolo Paulo se sente em ter que falar de visões e revelações e, ao mesmo tempo, o quão inevitável é que ele faça isto para que a igreja possa ouvi-lo. Não era algo que brotava do seu coração, não era nada espiritual, não era algo que lhe dava gozo e alegria fazer, é simplesmente uma necessidade, uma obrigação, a qual ele tem que cumprir para poder trazer estas pessoas de volta ao Senhor, à sua verdade. Se revelações e visões fossem algo de Deus para a vida da igreja, mesmo nos nossos dias, então não deveria ser forçado fazer isso. Devia ser um gozo, devia ser espiritual, devia ser edificante, mas para o apóstolo Paulo não é. É simplesmente o cumprimento de uma necessidade dentro deste contexto em que existem falsos mestres. Em segundo lugar, então vamos introduzir-nos aqui, onde nós ficámos na semana passada. Gloriar-se de visões e revelações é algo que não convém. É algo que não convém. Notem aí no versículo 1 ainda, ele diz assim, se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Quando alguns, eu diria aqueles que têm uma inclinação para as visões e revelações, leem este texto, a tendência é dizer, o apóstolo Paulo aqui está a dizer que não convém gloriar-se. Bem, isso não faria muito sentido, porque dentro do seu argumento, o apóstolo Paulo, nesta insensatez, ele está a mostrar-nos que há algo que é legítimo gloriar-se, do qual ele se pode gloriar. Notem no capítulo 11, versículo 30, ele diz, se tenho de gloriar-me, se há alguma razão para me gloriar, eu vou gloriar-me no que diz respeito à minha fraqueza. Se voltássemos ainda um pouco atrás, no capítulo 10, versículo 17, ele irá dizer que ele se gloria no Senhor. Se voltássemos até ao capítulo 1, o apóstolo Paulo iria dizer que ele se gloria no testemunho da sua consciência, de que em sinceridade e em santidade ele tem vivido para com Deus e os coríntios. Então, o caso aqui não é de gloriar-se em si, mas no que é que ele se vai gloriar. E gloriar-se em visões e revelações é algo que não convém, diz ele. Bem, o que é que significa isso? Bem, não convém aqui significa simplesmente que é algo que não é vantajoso, que não traz nenhum benefício, que não produz nada de bom para a igreja, que não é edificante, que não vai produzir aquilo que talvez na tua cabeça ou na minha cabeça poderia chegar a produzir. Não é nada disso. Então o apóstolo Paulo propõe-se a não fazer isso. Aliás, se nós tivéssemos de dizer que a única razão pela qual alguém se gloria em visões e revelações
é por causa do orgulho e da arrogância. Notem o versículo 7 deste mesmo capítulo. E para que não me ensoberbecesse. Bem, o que é que ele está a dizer? Para que eu não ficasse orgulhoso, soberbo. Com o quê? Com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A única razão pela qual alguém, ainda nos nossos dias, se gloria de visões e revelações, não é outra coisa senão por causa do seu próprio orgulho. Para chamar a atenção sobre si mesmo. E o apóstolo Paulo não quer fazer isso. Não é realmente aquilo que ele quer chegar. O apóstolo Paulo quer que outros vejam a sua humildade. Aliás, alguém tem dito que Paulo era consciente de que quando o eu não é negado, ele é necessariamente adorado. Aliás, alguém disse, se insistimos na nossa glória, Deus irá retirar a sua. E o apóstolo Paulo é alguém que tem a mesma mensagem, que fala da mesma forma que João Batista. Convém que eu cresça, ou que eu diminua, melhor dito, e que ele cresça. Esta é a postura do apóstolo Paulo dentro do ministério. Então, gloriar-se de visões e revelações é algo que não convém. É algo forçado. E em terceiro lugar, gloriar-se de visões e revelações é falhar biblicamente. É falhar biblicamente. Assim, o apóstolo Paulo aqui propõe-se a falar de visões e revelações do Senhor. Então vamos tentar falar um pouco acerca desta questão das visões e revelações. Bem, em primeiro lugar, temos que entender o que é. Algumas pessoas propõem-se a definir visões como algo que as pessoas veem e revelações como algo que as pessoas ouvem. Mas isso, dentro da evidência bíblica, não é bem assim, porque muitas vezes o apóstolo Paulo teve visões onde ele realmente viu alguma coisa e muitas vezes também teve relações onde ele viu alguma coisa. E visões onde ele ouviu alguma coisa. Então uma coisa vai dar à outra, são como se fossem sinónimos, a mesma coisa. Para falar de algo especial e espiritual que vem de Deus. Bem, estas são as revelações e visões que ele recebeu. Aliás, nós vemos o apóstolo Paulo a definir-nos exatamente o que é isso na primeira carta aos Coríntios. Vamos até 1 Coríntios capítulo 2. Um dos meus textos favoritos do Novo Testamento, que deve ser aplicado aos apóstolos, está bem? E não à igreja em geral, a todos os crentes. Vamos ler a partir do versículo 9. Diz assim o texto, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que o texto está a dizer-nos, o apóstolo Paulo está a trazer para a esfera da igreja, é que Deus tem algo escondido, algo que ainda está oculto. E isto tem muito a ver com a revelação, com a definição de revelação. Há algo que ainda eu e tu não sabemos, que é oculto à igreja, aos crentes, e que está a ponto de ser revelado. E ele diz então isso no versículo 10. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E estes personagens que ele está aqui a falar, a quem Deus revelou por meio do Espírito, são os apóstolos. Essa é a nossa convicção. E é por meio dos apóstolos, daquilo que eles disseram, daquilo que eles deixaram escrito, que eu e tu hoje sabemos o que é que Deus quer das nossas vidas. Estas foram as revelações e visões que Deus deu aos apóstolos. Em segundo lugar, Paulo havia recebido várias visões e revelações. Nós lemos no livro de Atos, Lucas a descrever pelo menos 6 visões e revelações ao apóstolo Paulo, e nós vemos aí os propósitos. Em primeiro lugar, para salvar o próprio apóstolo. O Senhor Jesus apareceu-lhe, e ele foi salvo nessa ocasião. Depois vemos o Senhor a fortalecê-lo ao longo do ministério nessas visões e revelações e a dar direção ao apóstolo para onde é que ele deve ir, para que lugares aonde ele deve levar o Evangelho. Também vemos no livro de Gálatas o Paulo a dizer que ele recebeu o Evangelho por meio da revelação de Jesus Cristo.
E mais à frente em Efésios capítulo 3, que ele recebeu a doutrina para a igreja. Agora pensa um pouco nas implicações disto. Se o apóstolo Paulo foi esse agente e os outros apóstolos, os agentes que receberam de Deus esta doutrina, este evangelho, e se ainda hoje isto continua a acontecer, então significa que ainda há algo do evangelho que está oculto que eu e tu precisamos saber. Significa que ainda há alguma coisa da doutrina do Senhor Jesus que eu e tu não sabemos e ainda precisamos saber. Mas essa não é a nossa convicção. A nossa convicção é de que tudo aquilo que eu e tu precisamos saber já está aqui. Está escrito. Não há nada mais a acrescentar acerca do evangelho. Não há nada mais a acrescentar acerca da doutrina sobre o Senhor Jesus Cristo. O fundamento, a base da igreja está fechada, está feita, construída. E graças a Deus por isso. Que eu e tu temos já, como diz Pedro, o pleno conhecimento acerca do Senhor Jesus Cristo. Não é preciso mais nada. E é isto que o apóstolo queria então ensinar. Vamos olhar para esses textos que são textos importantes para entender esta questão das visões e relações e a legitimidade delas nos nossos dias. Vamos até Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 19 até o versículo 22. O apóstolo Paulo aqui está a falar sobre essa união que o Senhor Jesus Cristo trouxe, que é a igreja entre gentios e judeus. E notem então o que é que ele diz a partir do versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Notem, isto é importante o que ele está a dizer. Isto é tudo aquilo, toda a nossa posição, tudo aquilo que eu e tu somos hoje. Edificados sobre o quê? O fundamento dos apóstolos e profetas. Ele está a dizer-nos que eu e tu hoje podemos ser família de Deus, que eu e tu hoje podemos ser cidadãos dos céus, somente, e nada mais que isso, através do fundamento dos apóstolos e profetas. Se ainda há mais alguma coisa para dizer, se ainda há mais alguma coisa para revelar, significa que eu ainda não posso ser cidadão, que eu ainda não posso ser da família de Deus, porque eu não sei tudo o que eu preciso para ser isso. Mas eu e tu não queremos isso. Eu e tu queremos que já temos tudo. Está aqui é o fundamento dos apóstolos e profetas. Profetas do Novo Testamento, talvez também do Antigo Testamento. Eles deixaram tudo o que nós precisamos. Eles deixaram a base, o fundamento, para que a igreja agora seja edificada. E quando nós lemos no Novo Testamento sobre aquilo que a igreja deve fazer hoje, é somente edificar. Sobre esse mesmo fundamento, que é o Senhor Jesus Cristo. Toda a sua doutrina, toda a sua verdade. Diz o texto ainda, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, que somos nós, pedras vivas desse edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo o quê? Edificados. Não a colocar fundamento, mas a ser o quê? Edificados. Para a habitação de Deus no Espírito. O fundamento já está. Está fechado. Não é preciso mais nada. Temos tudo. Vamos até Judas, capítulo 3. E notem o que é que Judas também irá acrescentar sobre este ponto. Judas 3. Diz assim o texto: Amados, quando empregava toda a diligência, é o penúltimo, também um penúltimo livro. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela quê? Pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Bem, esta fé que o apóstolo, que Judas, melhor dito, está aqui a dizer, não tem a ver com a nossa confiança para a nossa salvação. Não está a falar de crer no Senhor Jesus Cristo. Está a falar do corpo de doutrina, de ensinos que os apóstolos deixaram. E o que é que ele diz aqui? Que isso já foi entregue. Já está. Já foi dado à igreja. Não está por ser entregue ainda? Ou talvez ele diria,
que está a ser entregue ou entregado à igreja. Não, já está. Temos tudo o que é necessário para saber sobre a nossa salvação e, no contexto, para nos defendermos dos falsos mestres. Mas vamos até o último texto das Escrituras, Apocalipse, capítulo 22. E se ainda não te convenci, espero que este te cause temor no coração. Capítulo 22, 18 e 19, diz assim o texto: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer quê? Acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Bem, o que é que João nos está a dizer aqui no final? De que se eu e tu acrescentamos alguma coisa ou tiramos alguma coisa deste livro, todos os flagelos e maldições deste livro irão cair sobre nós. Alguém dirá, mas Mário, ele está a falar de Apocalipse. Não está a falar dos outros livros da Bíblia. O quê? Podemos acrescentar aos outros? Podemos acrescentar ajudas? Podemos acrescentar? Ou nós acreditamos que Apocalipse é uma união com todos os livros da Bíblia? É uma só revelação acerca de quem é o Senhor Jesus Cristo, de como eu e tu podemos ser salvos por meio dele e santificados nele. É uma só verdade. Então acrescentar a qualquer livro da Bíblia é ter estes flagelos sobre si mesmo, que Deus tem anunciado aqui. Bem, em quarto lugar, porque todos aqueles que têm clamado ter tido revelações e visões são mais tarde ou mais cedo apanhados na mentira e falsidade. Um dos grandes exemplos disto é a conhecida obra ou história do menino que foi ao céu. Quem não tem um livro destes lá em casa? Muito conhecido. Um dos melhores best-sellers dos nossos dias. Assim, infelizmente, um pastor batista que teve um acidente, o seu filho ficou em coma com 5 anos e quando voltou do coma, supostamente, ele diz ter morrido, ter ido ao céu. E que no céu falou com o seu avô, que no céu falou com um bebê que a mãe teve e que teve um aborto espontâneo. E pronto, esta é a história deste livro. E este livro, quando saiu, até originou um filme. Bem, passaram 11 anos depois deste livro ter sido escrito. E notem a notícia. Podem encontrar no Diário de Notícias. 2 editoras cristãs norte-americanas, a Tyndale House e a Lifeway, anunciaram que vão deixar de vender o livro em inglês The Boy Who Came Back from Heaven, escrito por Alex Malarkey e pelo pai Kevin Malarkey. O best-seller editado em Portugal com o título, aqui aparece um título diferente deste, este é O Céu Existe Mesmo, também alguns talvez diriam Um Menino que Voltou do Céu, também foi retirado das lojas em Portugal, avançou o Diário de Notícias, através da editora Nascente. O livro descreve a experiência de Alex durante o tempo que passou em coma, quando tinha 6 anos, mas o jovem diz agora que afinal não esteve no céu. Alex Malarkey, agora com 17 anos, divulgou uma carta aberta em que admite que mentiu. Estas são as palavras. Não morri, não fui para o céu. Disse que fui para o céu porque queria chamar a atenção. Quando disse isto, nunca tinha lido a Bíblia. Pessoas lucraram com estas mentiras e continuam a fazê-lo. Mesmo nos nossos dias há pessoas a comprar este livro. Aquilo que elas deviam fazer, diz este Alex Malarkey, deviam ler a Bíblia. E notem bem o que ele diz, que é suficiente. Eu dou graças a Deus, que Deus tocou o coração deste jovem para trazer a verdade e para chamar as pessoas de volta ao único que nós precisamos, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Se nós tivéssemos que fazer aqui uma estatística nos movimentos que creem em visões e revelações, eu posso garantir-vos, aquilo que nós iríamos ver é pessoas incultas sobre a palavra de Deus. Aquilo que nós iríamos descobrir, porque são incultas da palavra de Deus,
é casamentos que não estão bem. São famílias que não estão bem. A vida que não está bem. Porquê? Porque se deixou a palavra de Deus. E se procura experiências sobrenaturais, místicas, que não resultam, como o apóstolo Paulo diz, em nada, não é vantajoso, não é beneficioso, não traz nada de edificante para as nossas vidas. Então eu e tu devemos seguir aquilo que o apóstolo Paulo disse. Vamos até 2 Timóteo, capítulo 3. E este é um dos textos, se nós tivéssemos que escolher um dos textos bases da Igreja Batista de Miratejo, este seria certamente um texto. 2 Timóteo, melhor dito, capítulo 3, a partir do versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Quero chamar a atenção a todas as crianças que estão aqui presentes, a todos aqueles que têm crescido numa igreja, desde que são crianças e que ouvem as sagradas letras. O que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer? Bem, que estas sagradas letras, que é a palavra de Deus, podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pais, filhos, a única forma de saber como ser salvo é através da palavra de Deus e nada mais do que isso. O resto só vai guiar-te para longe das Escrituras. Timóteo não ouviu aqui de Paulo, procura visões e revelações. Timóteo ouviu de Paulo aquilo que tu ouviste desde a tua infância. Permanece nisso. Nas Escrituras. Que pode tornar-te sábio para a salvação. Em segundo lugar, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Queres ser perfeito ou maduro, adulto na fé, crescido na fé? Bem, é através da palavra de Deus. É ela que santifica a tua vida. E a razão pela qual não estás aí, e a razão pela qual talvez hoje ainda não conheces a salvação, é porque não tens lido a Bíblia. A palavra de Deus é aquilo que tu precisas para a tua vida, para a tua família, para ser salvo e ser santo, como o Senhor quer. Então deixa de lado essas coisas que não produzem nada na tua vida e vem às Escrituras. Medita nas Escrituras. Aplica as Escrituras. Então, em terceiro lugar, gloriar-se de visões e revelações é falhar biblicamente. Mas em quarto lugar, gloriar-se de visões e revelações é constrangedor. É constrangedor. Notem ainda, voltando outra vez ao texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, notem esta primeira frase. Conheço um homem em Cristo. Notem agora no versículo 3. E sei que o tal homem. Agora isto é estranho. Porque o apóstolo Paulo aqui está a falar na terceira pessoa. Porquê que ele está a fazer isso? Nós sabemos, se nós lemos o resto da passagem, que este homem que teve estas visões e revelações é o próprio apóstolo Paulo. Notem o versículo 7. Diz assim, e para que não me ensoberbecesse. Está a falar dele. Da grandeza das revelações. É ele o homem. Porquê que ele não está a dizer que é ele? Bem, alguns irão dizer. Bem, o apóstolo Paulo é tão humilde que ele não quis dizer que era ele. Bem, eu estou de acordo que o apóstolo Paulo é humilde. Isso não há dúvidas quando nós lemos os escritos do Novo Testamento. Mas isso não é o que está a acontecer aqui. Aqui é de uma forma intencional. Ele quer colocar ou quer desvalorizar em si o evento. Ou então ele está a mostrar-nos o constrangedor e relutante que ele se sente em ter que falar das visões e revelações. É até estranho, porque o apóstolo Paulo, no livro de Atos, já teve 6 visões e revelações. Destas 6, nós podíamos dizer, talvez até com alguma especulação, que esta que ele está agora a ponto de contar é talvez a mais incrível. E porquê? Bem, porque ele diz que o que ele viu, ele não tem palavras para descrever. E até foi proibido de falar disso. Talvez é melhor a incrível revelação que ele teve. Ainda assim, mesmo tendo essa grande revelação, ele se sente constrangido a ter que falar disso. Relutante.
essa certamente não é a experiência dos falsos mestres dos nossos dias, nem dos dias do apóstolo Paulo. Se eles têm alguma coisa, em horas eles estão a ponto de contar. E isso para eles é a glória do seu ministério, daquilo que eles são. Visões e revelações. Mas o apóstolo Paulo se sente constrangido. Bem, nós temos que procurar aqui razões pelas quais ele se sente constrangido a ter que falar disto. Quando nós fazemos uma análise de 1 Coríntios e 2 Coríntios, o apóstolo Paulo deixa bem claro, e peço desculpa pela expressão, que ele é fanático pela edificação da igreja. Ele não é fanático por visões e revelações, mas sim que a igreja cresça como deve ser. Então, trazer visões e revelações que não traz edificação, para ele é constrangedor. Quando ele é alguém que só quer que a igreja cresça. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo não queria lançar sobre a mesa algo que não podia ser verificado nem testado. Ninguém podia ter a certeza que aquilo aconteceu. A única coisa que podemos fazer é acreditar nesta suposta visão e revelação. Então o apóstolo Paulo nunca usou isso, porque não havia forma de provar. Além disso, o apóstolo Paulo também não podia garantir a repetição. É algo que não podia chegar a acontecer outra vez. Então para que mencionar? Para que trazer de volta? Bem, hoje nós temos alguns tão ousados que quase todas as semanas têm visões e revelações. E dizem-nos o que é que aconteceu no céu e o que é que aconteceu até mesmo no inferno. Paulo sabia das implicações de usar estes eventos para atrair pessoas. Então ele decidiu nunca e somente depender da pregação sobre Cristo e este crucificado. Então isto era algo constrangedor. O apóstolo Paulo só quer trazer a palavra de Deus. E nós vamos bater o pé com isto. Isto é algo extremamente importante para a igreja. Nós não nos sentimos constrangidos de dizer a verdade, de pregar estas coisas. Seria constrangedor falar de coisas que nós sabemos que não são verdade, que não são reais. Deixem-me contar esta história de um missionário de nome José Freitas, que conta que no interior do estado de Minas Gerais passou certa vez alguns dias na casa de um amigo, a fim de o ajudar na difícil tarefa de evangelizar o povo. Uma tarde, visitaram um velho fazendeiro para falar-lhe do amor de Deus. Compreendendo a razão da visita deles, o fazendeiro falou-lhes a respeito de um livro que ganhara quando era jovem. Diz este homem, quando eu mais o lia, tanto mais queria ler. Às vezes eu me sentia confortado, outras vezes perturbado. Quem nunca se sentiu assim? Perdi-o há 40 anos atrás e nunca mais encontrei um livro igual àquele. Então este missionário, José, disse: conte-me alguma das histórias que leu nesse livro. Então o fazendeiro mencionou a história de Lázaro, de Tabita e outras histórias. Então José virou as páginas da sua Bíblia e leu as mesmas histórias. Entusiasmado, o fazendeiro, ao ouvir as histórias, gritou: é esse o livro! É justamente esse. Havia encontrado o seu livro. O livro tinha sido perdido, mas as suas palavras haviam ficado gravadas no seu coração, claras e vivas, porque elas são eternas. Senhor, ó Mestre, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Bem, eu sei, quando vamos pregando sobre este assunto, a tendência é dizer: bem, lá está uma igreja que não acredita em milagres. Não é esse o caso. A nossa igreja acredita em milagres. A nossa igreja acredita no poder de Deus. A nossa igreja acredita que Deus continua a fazer grandes coisas nos nossos dias. Aliás, nós acreditamos tanto no poder de Deus que nós dependemos da palavra de Deus para ver o maior de todos os milagres, que é que este livro produza regeneração na vida de um pecador. Que este livro torne uma igreja parecida com Cristo. Isso é algo sobrenatural que vem através deste livro. Nós acreditamos que Deus continua a fazer coisas grandes. O que nós não acreditamos
é que Deus continue a dar visões e revelações, coisas que estão ocultas, que nós não sabemos, que ainda precisamos saber para os nossos dias. Já temos tudo o que está aqui para sermos salvos e santificados. Por último, gloriar-se de visões e revelações é algo limitado. Gloriar-se de visões e revelações é algo limitado. Notem comigo aqui no texto, versículo 2, novamente. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, nesta secção, o apóstolo Paulo está a ensinar-nos a natureza da sua visão, daquilo que ele viu e as implicações dessa mesma visão ou revelação. Então, em primeiro lugar, ele diz-nos o que é que aconteceu, ou quando é que aconteceu. Foi há 14 anos. Bem, esta carta, a segunda carta aos Coríntios, foi escrita entre o ano 55 e 58 depois de Cristo. Se contabilizamos para trás, estamos a falar entre o ano 42 a 44 depois de Cristo. E uma coisa que nos assombra é que, mesmo depois de tanto tempo, eu e tu não temos nenhuma referência a essa visão, a não ser nesta ocasião em que ele se vê obrigado a ser insensato para chegar ao coração da igreja. Nunca falou acerca disso. É porque não era algo assim tão importante. Mas além disso, nós quando olhamos para essa visão de uma forma específica, nós vemos que isto aconteceu provavelmente logo depois de Paulo se converter. De ter ido para a Arábia, de ter passado ali 3 anos. E quando lemos 2 Coríntios capítulo 11, nós vemos que o apóstolo Paulo sofreu imenso por causa do Evangelho. E esse sofrimento, grande parte dele, aconteceu quando ele ainda estava na Arábia. Então entendemos, talvez até com alguma especulação, porque é que veio esta revelação. Para fortalecer o homem de Deus. Para que ele pudesse continuar a pregar o Evangelho, mesmo no meio daquela grande dificuldade. Era essa a razão, e nada mais do que isso. Não havia razão para trazer à igreja, naquele momento. Além disso, ele nos diz então a natureza. Notem no versículo 4, o apóstolo Paulo nos diz que foi arrebatado. Também no versículo 2 também usa a mesma palavra que aparece em 1 Tessalonicenses para falar sobre o arrebatamento da igreja. E ele nos diz então que foi essa a forma como ele foi levado até ao terceiro céu. Bem, é a primeira vez que aparece na Bíblia esta expressão terceiro céu. Por implicação, se há um terceiro céu, tem que haver um primeiro e um segundo. E nós nos perguntamos o que é esse primeiro, o que é o segundo e também o que é o terceiro. O terceiro, eu e tu, por leitura, entendemos que se refere ao paraíso. É esse lugar onde Deus habita, a morada de Deus, o trono de Deus, onde estão os seus anjos e para onde irão todos aqueles que se convertem ao Senhor Jesus. E deixa-me fazer este parênteses. Nesta manhã, deixa-me deixar-te claro, e desculpa a redundância, a única forma de entrares no terceiro céu, a única forma de entrares no paraíso, é se te arrependes dos teus pecados e creres no Senhor Jesus, na sua vida perfeita, no seu sacrifício, no seu sofrimento por ti e por mim, na sua morte na cruz do Calvário, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Não há outra forma, não há outro caminho, não há outro nome, não há outro mediador a não ser Jesus. E só assim alguém, como o apóstolo Paulo, pode penetrar no terceiro céu. Precisamos dele. Por isso, nesta manhã, eu não sei a tua situação, mas reflete sobre ela. Tens a certeza que vais entrar no terceiro céu? Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos diz então que esse terceiro céu é o paraíso e nós refletimos sobre o segundo e o primeiro céu. Bem, o primeiro céu é o ar, segundo as Escrituras, o ar que nós respiramos, a atmosfera que nós vemos, as nuvens que estão no céu, as aves que voam sobre esse lugar. Esse é o primeiro céu. O segundo céu, segundo as Escrituras, é onde estão as galáxias, os planetas, as estrelas, o sol, a lua. E o terceiro céu é aquilo que os nossos olhos não podem ver. O lugar onde eu e tu ansiamos estar, na presença do próprio Deus. Esse é o lugar. Bem, o apóstolo Paulo foi levado até ali.
E ele nos diz, notem, que ele não sabe bem como é que aconteceu isso, se no corpo ou fora do corpo, não sabe, só Deus é que sabe. Bem, o que é que ele nos está a dizer com isto? Isto realmente não foi algo tão importante, tão relevante, que ele não sabe sequer como é que se deu esse arrebatamento até ao terceiro céu. Por último, diz o texto, que ele ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Isto é interessante. Esta expressão inefáveis, em algumas versões, talvez diga inexprimíveis. O que é que ele está a dizer-nos? Que ele viu algo que ele não tem vocabulário humano para descrever. Que não há metáforas, que não há ilustrações, que não há comparações que ele possa trazer para dizer-nos, foi isto que eu vi. E além disso, não só ele não tem vocabulário, como também não tem autorização. Não pode referir. Que contraste com os falsos mestres dos nossos dias. Que eu e tu até sabemos os detalhes de visões e revelações que eles tiveram. Alguns são bem extravagantes. Foram ao céu. Deram a mão ao Senhor Jesus. Correram pelo campo. Deitaram-se, contaram anedotas um ao outro. E de repente este homem voltou da sua visão. A pergunta é, como é que esta visão edifica a igreja? O que é que esta visão realmente traz? A única coisa que traz é o orgulho do homem e o querer ser mais importante, mais especial dentro da igreja de Cristo. Não é nada mais e nada menos. Aliás, vamos refletir mais um pouco sobre isto. Se Deus continua a falar-nos nos nossos dias, então estes homens deviam pegar numa caneta e escrever tudo aquilo que o Senhor ainda está a revelar. E deviam juntar à Bíblia tudo aquilo que Deus ainda está a dizer. Porque é a palavra de Deus. Sejam corajosos, façam isso. Mas não fazem, porque sabem porquê? Porque os únicos que fazem isso são seitas. São os mormons. São as testemunhas de Jeová. E por aí adiante. Mas nós não fazemos porquê? Porque nós sabemos lá bem no fundo que aqui está tudo dito. Está fechado. Não há mais nada a dizer. Não há mais nada a conhecer. É somente o que está escrito. A verdadeira medida de um homem de Deus não está nas visões que diz ter tido, nem nas experiências com Deus, nem na força da sua personalidade, nem no tamanho do seu ministério, nem nos seus graus académicos ou qualquer outro critério humano. O verdadeiro homem de Deus está marcado pelo muito que tem sofrido na guerra contra o reino das trevas. Quanto lhe preocupa o seu povo, quão humilde ele é e quanta precisão ele tem quando pega neste livro e quando prega a palavra de Deus. Como Paulo, tais homens suportam com paciência o sofrimento e a humilhação desta vida, sabendo que esta leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Deixa-me levar-te para terminar este texto. Vamos até 2 Timóteo. Eu também deixo este pensamento para que possamos refletir. Se realmente visões e revelações fossem para os nossos dias, então o apóstolo Paulo deveria ter dito aos pastores, façam isso. O Senhor Jesus vai comunicar-se convosco desta forma. Falem assim ao povo. Digam aquilo que eu vos tenho dito em visões e revelações. Mas não vemos isso. Quando lemos as cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, não vemos nenhuma ordem nesse sentido. Qual é a ordem que nós encontramos para os pastores? Vamos então até 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem visões e revelações. É isso? Não. Que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Nada mais, nada menos. Notem o que é que o apóstolo Paulo diz na sua despedida aos pastores que estavam em Éfeso. Vamos até Atos capítulo 20.
Atos capítulo 20. Depois de dar o seu testemunho. Notem, vamos ler mesmo o seu testemunho porque é importante para entendermos o contraste entre o que estamos a dizer hoje. Diz assim, vamos ler a partir do versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma, o quê? Proveitosa. Não algo que não convém, mas algo que é proveitoso. E de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não me vereis mais o meu rosto. Agora notem a exortação a estes pastores. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e às suas revelações e visões. Não. E à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. É preciso mais alguma coisa? Não é somente a Bíblia? Não é somente a palavra de Deus? Não é somente as Escrituras? Nada mais, nada menos. Então, nesta manhã, eis a aplicação para ti. Se ainda não és salvo, se ainda não conheces a verdade, se ainda não chegaste a ter a certeza que irás estar no céu ou não, então lê a Bíblia. A Bíblia tem a resposta para ti. A Bíblia é o livro que Deus escolheu para revelar-se nos nossos dias, para que saibas como podes ser salvo ou salva. Bem, igreja, como é que nós podemos crescer mais? Como é que podemos ser mais sábios? Como é que podemos ser mais homens e mulheres de Cristo? Lendo a Bíblia. Estudando a Bíblia. Lê diariamente a tua Bíblia. Leva a tua Bíblia até aos teus filhos. E Deus, na sua graça, salvará e santificará. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã este tempo com a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta riqueza que deixaste nas nossas mãos. Enquanto muitos se dedicam a coisas que não trazem crescimento, nem edificação, nem salvação, Senhor, nós queremos manter-nos leais e fiéis à tua palavra. Senhor, que a tua igreja aplique esta verdade desta manhã e que ela se proponha diariamente a ler a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus e a ser transformada por ela. Que possas renovar a nossa mente e que a tua igreja conheça como só pode ser conhecido a tua boa vontade, que é santa e agradável, por meio da tua palavra. Que haja convicção no nosso meio de abandonar todo este tipo de experiências e de ir somente à Bíblia
e de conhecer-te a Ti, Senhor, intimamente, através da Tua palavra. Santifica a Tua igreja, salva aquele ou aquela que ainda não Te conhece no nosso meio e, Senhor, que o Teu nome seja glorificado por meio das nossas vidas. Te louvamos, Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de deixar só também uma recomendação. Há um livro que não temos ali, mas eu penso que é um livro que podemos conseguir também facilmente, porque Acreditar na Bíblia, de John Blanchard. É um livro pequenino, fácil de ler, também que faz uma boa defesa para que eu e tu possamos confiar nas Escrituras e possamos ir às Escrituras diariamente e ler dela. Tá bem? Então este é um livrinho que podem obter. Quem quiser eu posso oferecer este, tenho a mais. O primeiro a chegar aqui. Irmãos, que Deus os abençoe. E bom resto de semana. Chegou.